Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai explicar como é que você pode adicionar a configuração aqui no produto Enviador Pro para ele poder enviar mensagens de e-mail usando praticamente qualquer plataforma de e-mail que existe no mercado. Se você ainda não conhece o produto, pode acessar o site enviadorpro.com. Ele é um sistema voltado para você enviar mensagens para uma lista de contatos, tanto usando plataformas de mensagens instantâneas, funciona com a grande maioria, como também plataformas de webmail. E aqui a gente vai mostrar a configuração para você adicionar o serviço de webmail fornecido pelo seu provedor, ou então serviços de webmail de provedores gratuitos também. Aqui no produto, você vai notar que ele já vem com um exemplo de configuração para funcionar com o Outlook. Mas nesse caso, eu vou adicionar um serviço qualquer de webmail. Nesse exemplo, eu vou configurar o Enviador Pro para funcionar com o serviço de webmail que é fornecido pelo meu provedor de hospedagem. Basicamente, o que você precisa fazer é se informar junto ao seu provedor qual é o link que lhe permite acessar a sua conta de e-mail. No meu caso, eu vou colocar aqui o endereço da tela de login, onde eu entro com um e-mail, a senha e tenho acesso a uma das plataformas de webmail oferecidas pelo meu provedor. Então, uma vez que você tem esse link, você copia ele e vamos então iniciar o cadastramento desse serviço de webmail. Primeira coisa que você faz é vir aqui no botão Editar Sites, adiciona um novo site, coloca o nome do webmail que você vai configurar. No tipo, você vai escolher e-mail. E se quiser, você pode adicionar uma descrição. Clica no botão salvar. Aqui na lista, a entrada que você acabou de adicionar vai aparecer. Basta então você selecionar ela, clicar em configurações. Normalmente, a única configuração que você precisa fazer em um primeiro momento é definir o link do serviço. E a gente viu que o link do serviço é esse aqui. Esses outros campos, você vai notar que estão todos em branco. São os pontos que o sistema vai precisar clicar na tela do navegador para poder inserir as imagens, anexar os arquivos, enfim, fazer o trabalho de automação de tarefas dele. Deixando esses campos em branco, que é como vem por padrão quando você insere um novo site, automaticamente quando você rodar pela primeira vez, o próprio sistema vai pedir para você definir esses pontos. Então eu vou deixar desse jeito que está aqui. Clico no botão fechar, fecho essa janela. Agora eu vou entrar na minha conta de webmail e para você começar o processo de configuração e teste, você precisa estar na tela inicial que lhe permite criar novas mensagens de e-mail. Então agora o que está faltando é a gente carregar uma lista de teste com alguns endereços de e-mail e aí você tem várias formas de adicionar dados aqui. Você pode, por exemplo, abrir um arquivo no bloco de notas, também pode abrir um arquivo do Excel, e aí você seleciona os dados no bloco de notas ou então no Excel, tanto faz, copia os endereços de e-mail e aqui na lista de contatos você vem no botão colar. Dica importante, caso não esteja assim no seu computador, a coluna que contém os e-mails precisa se chamar contato. Se estiver em branco ou com qualquer outro nome, você clica com o botão direito no cabeçalho da coluna e define o nome contato para ser atribuído a essa coluna. Agora a gente vem na seção de mensagem e aí a gente já tem um exemplo aqui, onde ele tem o marcador de assunto, vai colar um texto com conteúdo teste. Se eu quiser colocar uma assinatura, por exemplo, eu poderia colocar um outro marcador de texto dessa forma. Você pode copiar e colar para organizar a ordem em que os elementos vão ser inseridos do jeito que você quiser, tá? No caso aqui ele vai definir o assunto da mensagem, vai colar esses dois textos e depois vai anexar um arquivo. Aí vem uma dica importante, sempre que você adicionar um arquivo, a gente recomenda você também usar um marcador de pausa, dependendo do tamanho do arquivo, e claro, cada cliente vai ter arquivos de tamanhos diferentes. Se o webmail não conseguir receber todo o arquivo e o sistema já tentar sair da página para enviar a próxima mensagem, aí vai dar erro, vai falhar o envio. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um tempo de, 8 segundos. Tá? Esse campo de pausa você pode adicionar em outros pontos que você quiser. Se você tiver, por exemplo, colando uma imagem
no seu conteúdo e essa imagem for muito grande, você também pode... Deixa eu até colocar aqui para a gente poder exemplificar. Digamos que eu estou colocando aqui uma imagem e aí digamos que essa imagem é muito grande. Então, deixa eu até voltar aqui. Ele colaria um texto, colaria uma imagem e aí essa imagem está demorando para colar na minha mensagem, está causando erro no processamento de envio. Bastaria então eu colocar um marcador aqui de pausa e aí eu coloco, sei lá, 3 segundos. Ou seja, ele cola a imagem, espera 3 segundos e depois é que ele vai colar o texto para depois anexar o arquivo, envia a mensagem e pula para o próximo contato. Eu não vou colocar uma imagem nesse nosso exemplo, porque esse serviço de webmail que a gente está testando não suporta imagem. Então eu vou deixar dessa forma, ou seja, com 2 textos, anexando um arquivo e uma pausa de 8 segundos para aguardar o arquivo anexo ser inserido e o sistema fazer o envio da mensagem. Eu vou salvar essa mensagem. Você pode salvar tanto as mensagens como as listas de contato que você trabalhar, porque aí você vai poder abrir e trabalhar com essas informações de forma prática sempre que você precisar. E agora já estamos prontos para começar a fazer a configuração final e deixar o webmail habilitado para as próximas vezes que a gente for utilizar. Eu vou então clicar no botão enviar para todos e aí você vai ver que tem algumas outras configurações que você pode fazer aqui. Eu não vou mexer nessas configurações. Ao lado de cada uma tem uma ajuda. Clico no botão iniciar envio. Notem que essa é a primeira vez que a gente está usando esse site cadastrado, que no caso é um webmail. Então, o sistema de configuração ainda não tem os locais que devem receber os cliques aqui no navegador para o sistema poder colar o assunto, colocar a mensagem, clicar no botão para enviar, clicar no botão para anexar o arquivo, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Uma vez que a gente faz isso, ele aprende essas posições e depois ele não pergunta mais. A primeira posição que ele está pedindo é o botão que inicia a composição de uma nova mensagem. Eu arrasto esse ponteiro amarelo para o local. Nesse webmail, o local é esse. Se você estiver usando um outro sistema de webmail, o nome desse que eu estou usando é Roundcube, webmail bem comum em serviços de hospedagem de site, mas tem vários outros. Então você vai fazer a adaptação necessária para que o sistema clique no botão criar nova mensagem aí no seu serviço de webmail. Então nesse caso é nesse ponto aqui, quando eu posiciono a coordenada é atualizada, eu clico no botão OK. Agora ele está pedindo para eu definir o local do campo para. O local é esse. Confirmo no botão OK. Agora o campo assunto. Confirmo no botão OK. Campo onde a mensagem é inserida é nesse ponto aqui. Notem que ele colou os 2 textos que a gente definiu. Agora ele quer o botão para anexar um arquivo, que é nesse local. Agora ele está pedindo opção para anexar um arquivo do computador. Isso aqui é o seguinte, alguns sistemas de webmail, quando você clica no botão anexar, ele abre um menu de opções, onde você tem que clicar novamente em um determinado link, que aí sim vai abrir a caixa de diálogo que lhe permite selecionar o arquivo. Nesse webmail que a gente está usando, não tem esse menu após clicar no botão anexar. Então eu vou ignorar esse segundo ponto que ele está pedindo. Não existe essa opção para anexar um arquivo do computador, porque quando eu cliquei inicialmente no botão anexar, ele já abriu a caixa de diálogo para eu selecionar o arquivo. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, não usar esse ponto. Como eu tinha tirado o foco da janela, ele acabou não conseguindo colar o caminho da mensagem, tá? Lembrando que esse primeiro teste que a gente está fazendo é voltado para a configuração. Então, qualquer coisa que saia diferente do previsto quando o robô estiver trabalhando sozinho, você tenta dar uma ajudada nele. Aqui, por exemplo, ele não conseguiu colar o arquivo, como eu disse, porque eu estava mexendo aqui no computador e aí ele queimou, né, o local. Mas nesse ponto ele já deveria ter adicionado aqui o caminho do arquivo. Eu vou simplesmente cancelar essa caixa de diálogo e vou seguir para colocar o ponteiro amarelo no ponto que ele está pedindo aqui, ó, botão para enviar a mensagem, que é esse aqui. Então eu coloco aqui o ponteiro bem em cima, o mais centralizado possível,
clico no botão OK. Aí ele faz o envio e agora você vai notar que já nesse segundo contato ele não me pergunta mais nada, porque ele já aprendeu as configurações. Colocou a primeira mensagem, a segunda, vai anexar o arquivo. Dessa vez deve dar certo. Está dando a pausa de 8 segundos que a gente pediu para ele, que é para dar tempo do arquivo ser anexado. Agora ele fez o envio da mensagem e parte para o próximo contato. E aí, nesse caso, ele vai repetir esse procedimento para todos os contatos que você tiver carregado na sua lista. E ele marca aqui a data e a hora em que cada mensagem é processada. Esse tipo de envio, usando um webmail, é uma das formas de mais alta qualidade que você pode enviar mensagens. Porque quando você usa algum sistema, normalmente esse sistema envia cabeçalhos específicos e muitas vezes isso cai em regras anti-spam de quem recebe a mensagem. Já quando você usa um serviço de webmail do próprio provedor, o cabeçalho vai perfeito. Então, a entregabilidade das mensagens costuma ser superior a outras formas de envio, tá? Bom, então aqui a gente acabou de fazer o nosso teste. Eu vou passar algumas dicas finais. Uma delas é para o caso de você querer enviar mensagens personalizadas. Isso é uma demanda bem comum. Você pode adicionar colunas aqui na tabela de dados. Isso pode ser feito aqui pelo menu Editar, na opção Nova Coluna, ou então basta você selecionar uma célula qualquer na última coluna, pressionar a seta para a direita no seu teclado, ele vai abrir uma nova coluna. Eu posso definir o nome que eu quiser na minha coluna. Clico com o botão direito, vou colocar aqui nome, underline, contato. Então, se eu tiver uma ou mais colunas, além, claro, dos e-mails, eu posso personalizar. E na minha mensagem, se eu quiser personalizar o conteúdo, é só eu colocar o nome da coluna entre chaves. Então, se eu colocar assim, ó, olá, e entre chaves eu vou colocar nome, contato. Aqui eu estou fazendo um teste personalizando 2 campos. Ele vai colocar o e-mail da pessoa para quem eu estou enviando e vai colocar no texto o nome da pessoa. Antes de prosseguir para o envio da mensagem, eu vou abrir as configurações desse serviço de webmail que a gente acabou de demonstrar aqui. Venho em editar sites, seleciono ele, clico em configurações. Você vai notar que agora aqueles campos de coordenada que estavam em branco estão todos preenchidos. Se houver alguma modificação no seu serviço de webmail, deixa eu fechar aqui essa configuração, porque eu abri primeiro essa tela dos sites cadastrados, aí ele bloqueia o acesso ao navegador. Já que eu estou com o webmail selecionado aqui, basta eu clicar em configurações e ele abre essa mesma janela de uma forma um pouco melhor. O que eu quero mostrar aqui? Digamos que o botão para iniciar uma nova mensagem mudou de posição. Note que quando você abre as configurações e você seleciona qualquer uma dessas configurações, ele coloca o ponteiro amarelo justamente no ponto que vai ser clicado. Aí digamos que o serviço de webmail mudou a posição de um botão, teve alguma atualização e agora não está mais funcionando. É só você entrar aqui nas configurações, seleciona a configuração que você precisa alterar e aí você muda aqui mesmo, ó, o local onde vai ser clicado e note que a coordenada já mudou aqui na própria configuração. Então é muito simples você fazer ajustes quando por algum motivo a configuração foi feita de forma errada ou então parou de funcionar porque o botão ou a posição de um campo mudou de localização. Mas nesse nosso caso não mudou, eu vou simplesmente botar aqui de volta o ponteiro, ele vai colocar novamente a coordenada correta e aqui eu posso fechar a minha configuração. Então, essas são as dicas finais. Agora eu vou fazer o envio novamente para a gente poder ver a personalização da mensagem. Eu já ia esquecendo. Aqui na minha lista de contatos, eu estou com uma lista que todos os registros estão com o status processado. O sistema só manda mensagem para os status que estão vazios. Então, ou eu posso adicionar novos e-mails aqui para serem processados, ou então eu tenho que resetar o envio. Você vai notar que quando eu resetar, essas colunas aqui vão ser zeradas.
E agora sim, o sistema vai poder mandar novamente para esses e-mails que já tinham recebido uma mensagem antes, tá? Clico então no botão enviar para todos. Vou deixar essas configurações do jeito que estão aqui. Clico no botão iniciar envio. Ainda tem mais uma, só para finalizar. Ele vai fazer sempre o mesmo procedimento de acordo com o que você programou e você tem ilimitadas possibilidades aqui para colocar o conteúdo que você quiser nas mensagens. Ok, acabou de finalizar. Aqui na lista de contatos vão ter as informações de envio. Se você quiser, você pode salvar essa lista com um nome diferente para você ter registrado em algum local de controle a data e hora em que determinados e-mails e mensagens foram processadas, tá? Enfim, essa foi a demonstração da configuração de um serviço de webmail. Com isso, você vai poder configurar qualquer outro webmail que você queira, claro, desde que ele seja compatível com os requisitos suportados pelo sistema Enviador Pro. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.